Olá pessoal, sou o professor Rodrigo. Irei continuar aqui a explicação sobre o sistema excretor ou sistema urinário. Agora vou falar a parte 2, tá? Como eu falei no vídeo anterior, eu dividi esse assunto em 3 partes. Então agora é a parte 2. Nós iremos falar sobre os néfrons, tá? Que eu considero a parte mais complexa desse assunto. Então continuando, é por essas estruturas que acontece a filtração do sangue, tá bom? E cada rim é formado por mais de 1 milhão de néfrons. Aqui nessa figura ao lado aqui eu tenho que é a estrutura de um néfron. Um néfron é composto de 2 partes, tá? O corpúsculo renal, que antigamente era chamado de corpúsculo de Malpighi. Então vocês podem encontrar aí pela internet em alguns sites essa denominação ainda, ou tem alguns livros, tá? Mas agora é chamado de corpúsculo renal. E além do corpúsculo renal, o néfron é formado também pelo túbulo néfrico, tá? Que a gente vai já entender como é que eles se organizam. Primeiramente, o corpúsculo renal. O corpúsculo renal ele é formado pelo glomérulo renal ou glomérulo néfrico. As palavras ficaram complicadas agora, né? Então aqui eu tenho o glomérulo renal, tá? Ou glomérulo néfrico, tem que falar bem devagarzinho, que é um novelo de capilares sanguíneos envolvidos em uma cápsula renal, tá, pessoal? Então não se confunda. O corpúsculo renal ele começa com o glomérulo renal, tá? Que é esse emaranhado aqui de capilares sanguíneos, essa parte avermelhada aqui, tá? E ele vai ser envolvido pela cápsula renal, tá? Essa cápsula renal ou cápsula glomerular, que antigamente era chamada de cápsula de Bowman, tá? Ela nada mais é que a extremidade dilatada do túbulo néfrico, tá? Então vocês podem observar aqui na figura ao lado que aqui eu tenho um túbulo néfrico, ele é todo enrolado, todo cheio de dobras, tá? Quando ele chega aqui na extremidade, tá? Ele forma a cápsula renal, que é uma dilatação desse túbulo néfrico, tá bom? Ele envolve ali o glomérulo renal. Então vocês só observarem a figura aqui direitinho que dá para entender. Tá? Então vem aqui o glomérulo renal, tá? Esse emaranhado de capilares sanguíneos. E aqui eu tenho a cápsula de Bowman, tá? Ou cápsula renal, tá? Que é essa dilatação do túbulo néfrico. Tá bem? Então isso aqui compõe aí o corpúsculo renal. Tá? Então essa estrutura aqui é o corpúsculo renal. Continuando, esse túbulo néfrico ele é dividido em 3 regiões. Tá? A primeira região é chamada de túbulo contorcido proximal. Tá? Então, túbulo contorcido proximal aqui, essa primeira região. Meu notebook está com problema, meu Deus. Em seguida, após o túbulo contorcido proximal, vem a alça néfrica, tá? Que é essa região aqui, que lembra muito uma alça, né? Então, isso aqui é a alça néfrica, tá? Tem a região descendente e a parte ascendente aqui da alça néfrica, que também tinha outro nome, que era chamada de alça de Henle, tá? Vocês também podem encontrar aí essas denominações, tá? Mas é a alça néfrica hoje, tá? Mas se cair de repente alça de Henle, você já sabe o que significa, tá bom? Então fiquem atentos aí a essas denominações que na biologia existe bastante, tá? Ter mais de um nome para uma mesma coisa. Então tem o túbulo contorcido proximal, alça néfrica e o túbulo contorcido distal, que é a parte final já do néfron, tá? Do túbulo néfrico aqui. Então essa parte final aqui é chamada de túbulo contorcido distal, tá bem? Então isso aqui compõe ali as estruturas de um néfron. Só recapitulando para vocês. Aqui eu tenho o glomérulo renal e a cápsula de Bowman, que formam ali o corpúsculo renal, tá? Então essa estrutura aqui formam o corpúsculo renal. E em seguida nós temos o túbulo néfrico, que é dividido em 3 regiões. O túbulo contorcido proximal, a alça néfrica, tá? E o túbulo contorcido distal. Então isso aqui compõe aí o néfron. De boa, né? Essas regiões, tá? Eu vou falar mais adiante, mas já vou aproveitar aqui essa figura. Essas estruturas elas vão se interligar a um canal. Esse túbulo néfrico ele vai se interligar a um canal ainda maior, que é chamado de ducto coletor, por onde a urina vai ser coletada. Tá bom? Então esse ducto coletor ele vai se interligar lá com a região da pelve renal, lá do rim, aquela parte mais central. Eu vou falar mais adiante para vocês, mas já estou aproveitando aqui
essa figurinha, tá bom? Então eu tenho aqui o túbulo néfrico e ele vai se interligar aos túbulos, a um ducto coletor que ele é bem maior. Então percebam que aqui tem outras ramificações, tá? Ele vai se interligar com outros néfrons, né? Lembrando que cada rim tem mais de 1 milhão de néfrons. Então esse túbulo, esse ducto coletor aqui, ele se ramifica, tá? Ele vai se ramificando, pegando ali vários néfrons, tá bem, gente? Então, continuando aí a explicação sobre os néfrons. Aqui nessa figura, os capilares do glomérulo, como eu falei ainda há pouco, se juntam em uma arteríola que forma então uma rede de capilares que envolve o túbulo néfrico. Não se desesperem, tá? Vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Aqui eu tenho essas arteríolas, tá? Essa arteríola ela vem lá de uma artéria e ela forma um glomérulo renal aqui dentro da cápsula renal, tá? A cápsula néfrica. Então aqui eu tenho vários capilares sanguíneos, estão aglomerados aqui, tá? Só que quando ela sai, quando esse capilar sanguíneo, quando essa ramificação desfaz, tá? Ela vai formar uma artéria, uma arteríola, desculpa. Ela forma uma arteríola de novo, tá bom? Então ele sai daqui do glomérulo renal, tá? Do glomérulo néfrico, e ele vai formar aqui uma arteríola. Aí essa arteríola ela vai se ramificar em uma rede de capilares de novo, tá? Que vai envolver ali todo o túbulo néfrico, como está dito aqui nesse parágrafo, tá bem? Então aqui eu tenho esse emaranhado de capilares sanguíneos que estão aqui dentro da cápsula, tá? Da cápsula renal. Quando ele sai daqui, ele sai como uma arteríola, aí essa arteríola sai de novo, ela vai se ramificar em vários capilares sanguíneos que vai envolver ali todo o túbulo néfrico para que ele possa, tá? Essa é a função aí desses capilares sanguíneos. Ele vai deixar no interior, ele vai fornecer oxigênio para essas células do túbulo néfrico ali, tá? E vai receber gás carbônico, tá bom? Então essa é a função aí, basicamente, desses capilares, tá? O sangue no interior desses capilares vai fornecer aí o oxigênio para as células dessas estruturas e vai receber o gás carbônico. Pessoal, só lembrando para vocês, tá? Como eu falei lá no sistema respiratório e também comentei no sistema circulatório, isso aqui são capilares sanguíneos, então eles são formados por um endotélio de células achatadas, tá? De uma única camada de células achatadas. Então as substâncias elas atravessam com facilidade aqui a parede desses capilares sanguíneos, tá bom? Então essa é a função deles aí, tá? Por isso que eles têm a parede bem fina, bem delgada, para permitir a passagem dessas substâncias. Então ele vai fornecer o gás oxigênio e vai receber o gás carbônico dessas células, tá bom? Aí esses capilares sanguíneos vão se reunir e vão formar vênulas, tá? E depois vão desembocar em uma veia. Então é assim que funciona. O sangue chega no rim, tá? Aqui pelo glomérulo renal, tá? Ele vai se ramificar aqui, tá? Vem de uma artéria, arteríola. Ele se ramifica aqui dentro em capilares sanguíneos e depois ele forma uma arteríola de novo, que vai formar essa rede de capilares, tá? Que vai oxigenar ali essas células dessas estruturas e depois volta ali pela vênula, tá? E depois uma veia para levar aí o sangue venoso, tá bom? Então essa aqui é uma outra característica sobre os néfrons com relação ao sangue. Continuando, tá, gente? Só questão de posição ali dos néfrons nos nossos rins, tá? Os glomérulos concentram-se na região externa do rim, lembra lá que eu falei do córtex, né? Então os glomérulos vão ficar nessa região aqui mais externa, mais periférica do rim, tá? Que são chamados de córtex renal. E os túbulos néfricos estão na parte do córtex, estão em parte no córtex e parte na medula, tá? Porque eles vão sofrer essa ondulação. Então parte ele vai estar ali na região periférica e parte ele vai estar na região central, tá? Então ele vai confluindo aí até formar esses canais maiores, como eu falei há pouco, que serão chamados de ductos coletores, que vão lançar a urina na pelve renal. Então aqui eu tenho um ducto coletor, e nesse ducto coletor pode estar conectadas a vários néfrons, tá? Esses néfrons vão levar a urina para o ducto coletor, que vai levar para a pelve renal, tá? Então assim que funciona aí o trabalho dos néfrons. Entendido?
Avançando, agora a gente vai falar sobre a fisiologia em si dos néfrons, como que funciona, como que ocorre aí a filtração do nosso sangue para a produção de urina. Até agora eu falei só sobre as estruturas do rim, tá, dos néfrons, e agora nós iremos entender como funciona a produção de urina, tá, a formação da urina. Os néfrons, no néfron ocorrem três processos, tá? Ocorrem três processos. É chamado de filtração, tá? Filtração, reabsorção e secreção. Filtração e reabsorção são os mais importantes. Nós iremos ver cada um deles aqui nos slides que estão por vir. Na filtração, a pressão do sangue expulsa do glomérulo para a cápsula renal a água e as moléculas simples e ureia, tá? E aí forma um líquido chamado de filtrado glomerular. O que foi que eu disse aqui para vocês agora, tá? O que acontece? Esse sangue aqui está vindo de uma artéria, tá? Então a pressão sanguínea aqui ela é bem maior, tá? Então ele vai sendo, como eu falei, a pressão do sangue expulsa, tá, do glomérulo para a cápsula renal. Então o que acontece? Esse sangue ele chega aqui nesses capilares sanguíneos, tá? Aqui no glomérulo renal. A pressão do sangue é tão grande que expulsa essas pequenas substâncias, tá? Como eu falei para vocês, a água, as moléculas simples e ureia para a cápsula renal, tá? Aqui está a cápsula de Bowman, apareceu aqui na figurinha. Mas é a cápsula renal, que é essa dilatação do túbulo néfrico. Então essa pressão, né? Chegou para cá a pressão, tá? Bateu nessas estruturas aqui e essas pequenas moléculas atravessam, tá, para o nosso túbulo néfrico, tá? Atravessam aqui a cápsula renal e chegam no túbulo néfrico. Essas pequenas substâncias, água, moléculas simples e ureia. Esse líquido aqui é chamado de túbulo de filtrado glomerular, tá bom, gente? Então isso aqui acontece no nosso rim, tá? Aí que começa a filtração, tá bom? Então o sangue vem, tá? A pressão do sangue é altíssima, chega aqui e bate nessas estruturas, tá? Lembrando que aqui são capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos possuem um endotélio muito delgado, tá? Muito achatado. Então essas moléculas atravessam com facilidade essas estruturas e chegam ali na cápsula renal, chegando no túbulo néfrico, tá? Filtração, essa é a filtração, tá? Na reabsorção, que vai ocorrer ao longo do tubo, por meio de capilares que envolve a água e as substâncias importantes que tinham sido filtradas são reabsorvidas pelo sangue, tá? Então aqui nesse esquema bem simplificado, tá? Aconteceu ali a filtração, a setinha vermelha, a filtração, passou pela cápsula de Bowman. Aí durante todo o percurso desse túbulo néfrico vai ocorrer a reabsorção, tá? A reabsorção. Então coloquei por partes aqui o que acontece em cada etapa do túbulo néfrico, tá, gente? Começando. As células do túbulo contorcido proximal, que é a primeira parte do túbulo néfrico, eles vão reabsorver por transporte ativo, que há gasto de energia, tá? Transporte ativo, existe um gasto de energia. Ele vai reabsorver quase toda a glicose, os aminoácidos e parte dos sais, tá? Então ele vai reabsorver. O que passou aqui, tá? Na pressão sanguínea, atravessou, tá? Passou para o túbulo néfrico, ele vai reabsorver quase tudo. Então aqui nessa primeira parte acontece a reabsorção da glicose, tá? Que é o açúcar, os aminoácidos e parte dos sais. Aminoácidos vão ser essenciais na produção de proteínas e parte dos sais, tá bom? Uma curiosidade. Em pessoas com diabetes mellitus, tá, que tem problema na produção de insulina, a quantidade de glicose presente no filtrado excede a capacidade de reabsorção. Por isso que parte dessa substância, que é a glicose, vai ser excretada na urina, tá? Por isso que as pessoas, a gente chama lá que vai ter açúcar na urina, né? Essas pessoas que têm diabetes mellitus. Então, falando mais uma vez, em pessoas com diabetes mellitus, a quantidade de glicose, que é altíssima no sangue, vocês sabem disso, né? A pessoa que tem diabetes mellitus, ela tem uma alta taxa de glicose no sangue, tá? Taxa de açúcar no sangue. Então muita glicose passa aqui para dentro do túbulo néfrico, tá?
e nem toda a glicose é reabsorvida pelo sangue, tá? Parte dessa glicose vai ser encaminhada lá para a urina, tá? Ela vai ser descartada lá pela urina. Então estejam atentos aí a essas situações, tá? Por isso que é perigoso, eu sempre digo para os meus alunos que é perigoso a gente encontrar formigas próximo aos vasos sanitários, né? Isso pode, talvez seja que alguma pessoa tenha aí diabetes na família, tá? Esteja com a urina aí, esteja eliminando glicose aí pela urina. Então estejam atentos aí a essas observações, tá bem? Então, como eu falei ainda há pouco, ao receber essas substâncias, o sangue fica mais concentrado que o líquido no túbulo, tá? Então ele reabsorve ali glicose, aminoácidos e parte dos sais. O sangue fica altamente concentrado. Então o que acontece? Cerca de 80 a 85% da água que foi ali filtrada ali pelo glomérulo renal, ali na cápsula de Bowman, ela vai ser reabsorvida pelo sangue. Então, a maioria da água que está aqui, ela vai voltar para a corrente sanguínea. Tá bom, gente? Então, ele acontece ali, ele volta ali para a corrente sanguínea, para deixar o sangue mais diluído, tá? O sangue está muito concentrado ali, o capilar sanguíneo está muito concentrado, então o sangue, a água volta ali para o sangue para deixar o sangue ali mais diluído. Tá? Isso acontece por osmose, tá? Então nesse caso aqui acontece uma alta concentração, uma alta pressão osmótica aqui no sangue, está muito concentrado, tem pouca água no sangue, então tem uma alta pressão osmótica. Então por osmose a água vai atravessar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Tá bom? Então isso aí acontece aí na osmose. Então o líquido atravessa aí para deixar o sangue mais diluído, tá bom? Então isso acontece na reabsorção no túbulo contorcido distal. A gente vai por partes, tá? Após o túbulo contorcido distal vem a alça néfrica. Então a reabsorção continua acontecendo na alça néfrica, a reabsorção de água por osmose, tá bom? Como eu falei, tendo o túbulo aqui descendente, o túbulo ascendente aqui vai ter a reabsorção de água. No túbulo ascendente vai ter também a reabsorção de sais, tá? Então os sais voltam aqui para a corrente sanguínea, aqui na alça de Henle, né? A alça néfrica, aqui no ramo ascendente. Depois da alça néfrica vem o túbulo contorcido distal. Nessa estrutura acontece a reabsorção ativa dos sais, tá? Então vai aqui haver gasto de energia para reabsorver ali esses sais que também estão em excesso no túbulo néfrico, tá? Para voltarem para a corrente sanguínea. Uma curiosidade sobre o túbulo contorcido distal é que suas paredes e também dos ductos coletores apresentam permeabilidade variável em relação à água. Permeabilidade variável em relação à água. Assim, o que isso quer dizer? Se o corpo precisar de mais água, as paredes ficam mais permeáveis, tá? Então as paredes dessas estruturas aqui, ó. Isso aqui é o ducto coletor, tá? E o túbulo contorcido distal. Então se o corpo estiver precisando de mais água, tá? Estiver desidratado, então precisa de mais água. Então a permeabilidade aqui, ela fica maior, tá? Para a água. Tá bom? Isso quer dizer que essa parede fica mais fina aqui, fica mais fácil para a água atravessar e voltar para a corrente sanguínea. Tá bom? Então se o corpo precisar de mais água, as paredes ficam mais permeáveis e mais água sai por osmose para o sangue. Então o que tinha de água aqui ainda, o corpo precisa de mais água, então ele sai aqui nessa região aqui e volta para a corrente sanguínea. Também pode acontecer o contrário, tá? Caso o corpo não esteja precisando de muita água, tá? Então essas paredes ficam menos permeáveis e a água não volta para a corrente sanguínea e vai toda ela para a nossa bexiga, tá? Aqui é o ducto coletor, vai passar lá pela pelve renal, nos ureteres até chegar na nossa bexiga, tá? Então isso aqui acontece, uma curiosidade sobre essas regiões. Eu vou falar mais adiante outras curiosidades sobre o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Como eu falei ainda há pouco, a filtração e a absorção são, coloquei absorção aqui, né? Reabsorção são as duas etapas principais do trabalho de um néfron, mas também existe a secreção tubular, tá, gente? Existe uma secreção aqui tubular. Nesse processo, as células do túbulo
controlam a taxa de potássio no sangue, vão retirar íons de potássio do sangue e também vão ajudar a manter o pH do sangue em torno de 7,4, um pH básico. Né? Eles vão remover íons de hidrogênio do sangue, então pode ser que o sangue esteja ácido, tá? Então ele vai remover aqui nessa região, ele vai remover íons de hidrogênio, tá? Que significa ácido, isso aqui, tá? Do sangue, ou também ele vai reabsorver íons de bicarbonato que está no filtrado, tá? Então pode acontecer os dois processos ao mesmo tempo aqui. Se o sangue estiver muito ácido, ele retira os íons de hidrogênio do sangue para o túbulo néfrico, para o filtrado, né? E pode acontecer o contrário também. Se tiver aqui bastante íon bicarbonato e o sangue estiver ácido, ele vai liberar o íon bicarbonato para o sangue para ali equilibrar o pH sanguíneo. Tá bom? Então isso aí acontece na secreção tubular, que fica ali no túbulo contorcido distal também, nessa região aqui, tá? Nessa região que acontece aqui a secreção tubular. Avançando, tá, gente? Avançando mais um pouco. Ao sair do ducto coletor, tá? Então lembra lá do ducto coletor, aquela parte maior lá, quando sai do túbulo néfrico e vai para o ducto coletor. A urina é formada por cerca de 95% de água, 2% de ureia e 1% de cloreto de sódio. Isso mesmo, pessoal, sal, tá? É sal. 2% de outros sais aí. E produtos nitrogenados também, pode ter amônia, ácido úrico aqui em pequenas quantidades. Até a creatinina aqui também. À medida que ocorre o acúmulo de urina, a bexiga vai se expandir. Ela possui um músculo elástico ali, ela tem essa capacidade de se expandir. Mas quando ela atinge cerca de 300 ml, alguns nervos estimulam a contração dos músculos da bexiga, fazendo com que os músculos involuntários do esfíncter interno em torno da uretra relaxem, tá? Então aqui nessa figurinha ficou um pouco pequena, mas dá para observar, tá? Dá para observar aqui. Existem dois esfíncter, tá? Um esfíncter interno, bem aqui logo na saída da urina, e um esfíncter externo, tá? Já vai conectar ali com a uretra, diretamente para sair do corpo, tá? Aqui já a uretra na realidade, tá? Mas existe um esfíncter interno e um esfíncter externo, tá bom? Então quando esse esfíncter interno ele relaxa, tá? A pessoa já está ali querendo urinar, tá bom? E se os músculos do esfíncter externo também relaxarem, tá? Só que esse esfíncter do músculo externo ele é voluntário, a gente coordena aí a contração desse músculo, tá? Dessa estrutura. Esse aqui não, esse aqui é involuntário, tá? O esfíncter interno a gente não coordena ele, tá bom? Por isso que dá vontade de urinar. Mas a gente consegue controlar aí quando que a gente quer urinar, tá bom? Mas se o esfíncter externo, que é um controle voluntário, relaxar, a urina vai ser eliminada pela micção, tá, pessoal? As crianças até 2 anos, 2 anos e meio, elas não vão ter esse trabalho aqui bem evoluído ainda, tá? Essa capacidade bem dominada, né? Então por isso que as crianças aí fazem xixi sem controle, tá? Ela não consegue se controlar ainda, segurar. Ela ainda não aprendeu a controlar ali o esfíncter externo. Então quando dá vontade aqui, quando o esfíncter interno relaxa, tá? É involuntário, ela automaticamente também vai relaxar o esfíncter externo e ela vai urinar, tá bom? Então aqui acontece aí no nosso sistema urinário. Aqui só essa figurinha, só algumas curiosidades aqui relacionado à cor da urina, tá, gente? Começando aqui de cima, quando é amarelo muito claro ou transparente, a pessoa está hiperidratada, tá? Ela está hiperidratada aqui. Tudo bem, tá? Não tem problema, está hiperidratada, tem muita água no corpo, então ela está eliminando. A não ser que aconteça uma situação que eu vou explicar daqui a pouquinho. Amarelo claro é a cor ideal, tá? Significa que que a pessoa não tem problemas na urina, tá? No sistema urinário em si. Amarelo escuro, tá? Quando a urina fica mais escura, a pessoa está desidratada, precisa beber água, tá? Existe uma elevada pressão osmótica ali para que ela tenha que se hidratar. O sangue está muito denso também, tá? Então ela precisa se hidratar. A pessoa não pode ficar sem. Por isso que a água é essencial aí para a vida, tá bom?
Quando existe a cor avermelhada, significa presença de sangue na urina, tá? Tem que verificar e ir ao médico o que está de errado aí no sistema urinário. Quando ela tem a cor esverdeada, pode ser alguma infecção bacteriana, por exemplo. A infecção urinária, por exemplo, aí pode acontecer. A pessoa tem a urina meio esverdeada. Marrom, tá? Quando a pessoa tem a urina, a cor amarronzada, são doenças relacionadas ao fígado, tá? Então ela não está conseguindo ali metabolizar direito ali, por exemplo, a amônia, tá? Então o fígado tem problemas. Pode ser hepatite também, as pessoas que têm hepatite geralmente vão ter a urina, uma cor bastante escura ali. Então pode ser um problema aí, né, no organismo, tá? Então essas aqui são algumas curiosidades sobre a cor da urina. É isso, turma. Então essa é a parte 2 do assunto sobre o sistema excretor, tá? Então falamos sobre os néfrons aí, que é bastante complexo explicar sobre essas estruturas. Então até a próxima aula.